Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Nós vamos ler até o versículo 20. A palavra do Senhor nos diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficardes firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. São as palavras de Paulo, reveladas pelo Espírito Santo do Senhor a nós. Meus irmãos, nós temos várias comparações, equiparações, várias metáforas da vida cristã que a Bíblia mesmo nos traz. Nós temos ela dita como uma semeadura. Nós somos semeadores, a palavra de Deus é semente, e a vida cristã parece ser uma semeadura. Nós temos também em Hebreus dizendo que a vida cristã é uma jornada, é uma peregrinação, uma viagem. Nós temos vários textos que nos mostram equiparações, a missão comunicativa e várias coisas que mostram de forma metafórica o que nós de fato estamos vivendo na vida cristã. Mas textos como Efésios que lemos devem nos assustar, porque nos mostra que a realidade da vida cristã, se por metáfora ou não, é uma batalha, é uma guerra. Esse texto fala de armadura, esse texto fala de armas, fala de proteção. Aqui basicamente tudo é para proteção, exceto a espada, que de certa forma também é uma forma de defesa. Meus irmãos, aqui a metáfora é de uma batalha. Aqui nós estamos nos mostrando, está sendo mostrado a nós que nós estamos em guerra. Nós não vamos falar especificamente desse tipo de situação, da guerra que estamos lidando, mas do fato de que precisamos de proteção porque existe uma guerra. Também não quero discriminar todos os elementos aqui dessa armadura, nós não temos tempo para isso, para fazer isso da forma que precisa ser feito, com contundência da Escritura. Nós vamos nos deter no fato de que Deus se identifica com um desses aspectos de forma muito pessoal. Ele diz para nós tomarmos o escudo da fé. E é sobre isso que eu gostaria de meditar brevemente com os irmãos. De que existe um escudo da fé disponível. Não foi a primeira vez que Deus fala sobre esse escudo. Chama sua atenção a Gênesis 15, se você não quiser abrir, eu vou ler todo o texto aqui para os irmãos. Gênesis 15, o Senhor, falando com Abrão, ele vai dar uma visão a Abrão e uma promessa. E a ideia de fé e escudo vai estar presente aqui pela primeira vez. Em Efésios, portanto, escudo da fé não é novidade. Ouça com atenção esse episódio tão tardio que nos mostra assim. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou teu escudo. E teu galardão será sobremodo grande,
Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olhai para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor. Nós estamos falando, eu vou continuar a leitura daqui a pouco, meus irmãos, mas permita-me um parênteses nesse texto. Nós estamos falando do início da promessa de que uma igreja surgiria. Deus não está falando que Abraão vai ter filho para danar. Está falando que ele vai levantar uma descendência na fé. Lembra o texto de Romanos? Quem é o verdadeiro israelita? Quem é o verdadeiro filho da promessa de Deus bendita? Não são os filhos do sangue, mas pela fé, os filhos da fé. E Deus continua levantando essas estrelas que Ele mostrou para Abraão. Olha, o número será assim, dos meus, que gerarei a partir de ti pela fé. Nós estamos incluídos, se nós cremos. Nós somos esse Israel que Deus está prometendo a Abraão. O que Abraão fez diante da loucura dessa promessa? O texto é muito simples, com frases fortes. Eu sou teu escudo. Para que escudo aqui? Abraão não está em guerra com ninguém. Contra quem Abraão precisa de escudo? Mas Deus quis se identificar e Deus fala: eu sou o teu escudo e quero te dar uma promessa. Tua descendência virá, será de ti e vai ser numerosa assim. O que Abraão fez com isso? Creu. Ele simplesmente creu. Continue a leitura, por gentileza. E isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor, Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de frente para as outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu sono profundo sobre Abrão, e grande pavor e encerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre os pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girazeu e o Jebuseu. Esse texto completo que lemos mostra uma cena muito estranha para nós. Mas nós precisamos apegar a ela para entender o que Deus está falando em Efésios através de Paulo. Meus irmãos, Deus, por que Ele se identifica como escudo? Por que escudo, afinal de contas? Nós temos aqui uma figura extremamente complexa de animais sendo partidos ao meio, uma aliança sendo feita, uma promessa maravilhosa, mas Deus se identifica com escudo. Primeiramente, vamos pensar: para que um escudo? Obviamente, a resposta que vem à nossa mente é:
defesa. A gente usa escudo para se proteger. A gente usa, né? Bom, se usa escudo para se proteger, literalmente falando. É para que as coisas não nos acertem. Bom, isso é metade da verdade. O texto aqui nos fala uma palavrinha aqui em Efésios, que é Tyrion, que vem da palavra tira. Tira é porta, é portal. Todo portal no mundo grego é como o nosso. Tem que ser uma medida que cobre o ser humano. Se não cobrir a maioria das estaturas das pessoas, não é portal, porque a gente não passa. Tem que ser no mínimo da altura mediana de nós. Ou seja, simplificando as coisas, tem que nos cobrir uma porta, um portal, para que eu possa passar. A ideia do portal é a cobertura. Dessa palavra veio a palavra Tyrion, que é escudo. Sabe que tipo de escudo então está na mente do guerreiro antigo? Um escudo que nos cobre totalmente. Não é um escudo que vai contra uma espada ágil em batalha, como nós temos avançado um pouco mais no tempo aqui, por exemplo, dos helênicos, como as batalhas de Alexandre e tudo mais, quando nós vamos ter nos espartanos. São escudos leves, são escudos que mais ágeis. Nós estamos falando de um escudo um pouco mais denso, um escudo que nos cobre completamente. Essa era a ideia do Tyrion, que nos cobre dos pés à cabeça. Não que seja literalmente desse tamanho, mas essa é a ideia por trás dele. E foi essa palavra usada aqui para nos mostrar que algo pode nos cobrir totalmente. Por que Deus usa essa figura para Abraão e nos mostra novamente a necessidade de entendermos fé e escudo trabalhando juntos? Volte comigo a Gênesis mais uma vez. Nós temos aqui algo estranho acontecendo. Deus faz uma promessa maravilhosa e que Abraão precisa crer nisso. E nessa promessa Deus diz: eu sou o teu escudo. Na fé de Abraão ele fala: agora farei a aliança. E a aliança é feita nos moldes divinos do mundo antigo. Não era apenas Deus que estabeleceu esse tipo de aliança, outros povos também usou. Animais foram partidos ao meio, colocados um de frente ao outro e deixado um trieiro no meio, uma passagem. Isso era um tipo de contrato. Isso era um tipo de acordo e aliança, mas com responsabilidade para ambas as partes, pelo menos de quem passasse no meio. O comum era que nesse contrato, nessa aliança, ou a parte inferior passasse, porque a parte inferior era aquela mais suscetível a quebrar o acordo. Normalmente, um poderoso financeiramente ou socialmente falando, ele estabelecia um acordo: olha, eu quero garantias de que você vai me pagar e vai cumprir com o acordo, então vamos fazer aqui a aliança. Passe no meio me dando garantias de que você vai arcar com as responsabilidades. Ou não é assim até hoje? Eu vou fazer um acordo com o banco, quem tem que provar que vai cumprir com as partes sou eu e não o banco. Não é isso? Eu é que provo, eu é que faço penhora, eu é que deixo as coisas, assino, eu é que deixo garantias de que vai dar certo, que eu vou fazer isso. O banco não se move muito nessa direção. Ele dá ali a sua palavra, tem ali os seus contratos e tudo mais, mas eu sou a parte menor do contrato, eu é que preciso provar que tenho condições de arcar com aquela responsabilidade. Sou eu que fico provando que tenho condições para aquele financiamento, para aquele empréstimo, para aquela situação financeira da qual eu preciso do banco. O banco, sendo a parte maior, não precisa me provar nada. Fala: Giovanni, que bom que você está aqui hoje, mas deixa eu provar que tem saldo para você pegar emprestado, e mostra lá. No banco não faz isso comigo. Ele é a parte maior. Então, nesse contrato do mundo antigo também era muito simples assim. Era comum que a parte inferior passasse com a seguinte mensagem: aconteça comigo o que aconteceu a esses animais se eu não cumprir o acordo. Então também era comum, como também é comum hoje, a ideia não mudou, de que ambos passassem no meio, dizendo: aconteça conosco o que aconteceu a esses animais se eu ou você quebrarmos o acordo. Eles não apertavam as mãos, passavam no meio declarando isso. Também é assim hoje. Ambos assinam o contrato e os termos de responsabilidade. Isso é comum também, certo? A ideia de contrato e aliança não mudou. No nosso casamento é assim. Não tem esse tipo de maldição, não, mas a gente troca aliança um do outro.
certo? Bom, aqui no mundo antigo também funcionou assim, e Deus usou essa figura. Não sei se inventando esse tipo de pacto, não sei se usando algo recorrente no mundo antigo. Um pouco de pesquisa mais aprofundada aqui pode nos mostrar isso. O fato é que Deus ou inaugura, ou cria, ou está usando uma mensagem de aliança assim, tão rigorosa e tão absoluta. Aconteça comigo o que aconteceu com os animais se o pacto for quebrado. O curioso, meus irmãos, é que Abraão não passa. Muito pelo contrário, Deus faz dormir Abraão. E quem passa no meio é Deus. Reparou isso? Quem passa no meio dizendo, aconteça comigo o que aconteceu com os animais, se o acordo for quebrado. Mais tarde, esse acordo é quebrado, não da parte de Deus. Mas o pacto, a aliança e o contrato, ele é quebrado porque o povo de Deus quebra a aliança. Não uma vez, mas várias vezes. E Deus amaldiçoou o seu povo por isso, amaldiçoa aquela aliança por isso. Isso aconteceu. E é por isso mesmo que nós precisamos entender a outra metade da verdade sobre o escudo. Escudo é defesa, sim, mas a sua ideia semântica principal é de substituição. O escudo visa substituir o alvo, pretendido pela seta, pretendido pela espada, pretendido pelo agressor. O escudo substitui a minha pele, o meu peito, o meu coração. A ideia do escudo é se colocar no lugar de algo que seria fatal ou prejudicial. Ele toma o lugar do prejudicado ou em iminente prejudicação, iminente prejuízo. Ele vai na frente, ele substitui. A ideia, portanto, do escudo é substituir e, consequentemente, gerar defesa. Deus está dizendo, eu sou teu escudo, Abraão. Eu substituo aquilo que você não pode fazer. E Deus está dizendo agora para nós tomarmos o escudo da fé. Porque pelo fato do povo ter quebrado a aliança, a maldição veio sobre o povo de Deus. Entendeu agora por que precisamos de um escudo? Para que não aconteça conosco o que aconteceu com os animais. Deus nos cobriu totalmente, mas alguém ficou descoberto, porque Deus é justo. E esse alguém é Jesus Cristo. Esse não tinha escudo. Muito pelo contrário, se fez escudo em nosso lugar, nos substituiu. Ele foi partido ao meio, não você. Ele foi feito em pedaços para que você não fosse feito em pedaços, para que eu não fosse cortado ao meio por conta dos meus pecados. Ele foi traspassado pelas minhas transgressões. Ele foi moído pelas minhas iniquidades e pelas suas iniquidades, para que eu e você não fôssemos moídos. Entendeu por que precisamos de escudo? Porque o nosso pecado e a maldição do contrato quebrado viria sobre nós. Mas Deus disse, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Esse povo vai se prostituir e vai me trair, vai quebrar o contrato. Então, Abraão, você não vai passar aqui no meio, eu passarei sozinho, porque eu vou assumir essa conta. Eu sou teu escudo, Abraão, e eu te faço promessas grandiosas. E o Senhor chega agora em Paulo e nos lembra, toma o escudo da fé e creia que eu tomei o seu lugar, que eu te substituo. Tomar o escudo da fé é entender, é crer que alguém te substitui, para que você não pereça, mas para que você tenha vida eterna. Porque alguém entrou na frente da punição, da sua maldade, do seu pecado. Alguém tomou o seu lugar e fez aquilo que você não poderia fazer e sofreu aquilo que você não suportaria sofrer. Esse é Jesus Cristo, o nosso único Salvador. A cruz nos mostra o Redentor sendo partido ao meio. Mostra o Redentor sendo acometido pela maldição dos animais. Pelo menos ideologicamente falando, meus irmãos. É isso. Hoje eu te chamo a crer. Há dois tipos de pessoas nesse lugar aqui hoje.
Tem pessoas que já creram no Senhor Jesus, já tomaram esse escudo para se cobrir. Eu te chamo a entender que isso é suficiente para a sua vida e de que você precisa adorar o Senhor pela cobertura que você tem. Te chamo a renovar a sua vontade de glorificar a Deus, a sua vontade de se permanecer protegido e cada vez mais conscientemente fazendo parte dessa guarida, fazendo parte integral desse escudo. Coberto, agradecido, contente, feliz, com um senso de confiança e fé aumentada. Deus me cobriu, louvado seja o nome dEle, viverei para Ele. Você está coberto, você está coberta, minha irmã. Você está completamente protegido, completamente protegida, porque Jesus Cristo é o teu escudo, te guarda. Toma o escudo da fé, creia mais hoje. Renove sua fé, peça a Deus que aumente seu senso de inteireza de coração, seu senso de credulidade, de comprometimento, de engajamento. Mas também há outro tipo de pessoa nesse auditório e outro tipo de pessoa que pode escutar essa mensagem futuramente. Aqueles que não estão cobertos. Meu irmão ou minha irmã, nós precisamos falar a essas pessoas. E eu quero te dizer que se você estiver desprotegido, fora desse escudo, não há proteção, não há salvação. A morte virá, certa. A morte vai te pegar, para sempre. Eu preciso te alertar a isso, e te desafiar à fé, imediata. Se for para perecer, pereça tentando ir para Jesus, porque não há outro lugar para você ir, para se proteger. A morte é certa sem Jesus. Ser partido pela maldição da lei é certo sem Jesus. Ou você se protege atrás dele, ou você se protege atrás dele, ou você crê que ele fez o que você não pode fazer, ou você perece. Eu preciso te alertar isso, porque isso é verdade. E talvez, certamente eu estou dizendo para você, se esse é o seu caso, sem você crer nisso. Mas é por isso mesmo que eu estou dizendo, para que ouvindo isso, não eu, não seus pais, não seus filhos, não seu cônjuge, não seus amigos que creem, possam te convencer, mas que o Espírito Santo, que revelou a palavra do Senhor, te convença, para que a palavra que gera fé, gere fé no seu coração. Jesus Cristo é o Evangelho da salvação, e você precisa crer nele. Nós todos precisamos manter a nossa fé nele. Se possível, coloque em dúvida a sua salvação. Se você está incerto dela, estremeça ela mesmo. Questione o seu coração, porque você precisa dessa certeza. Você precisa estar seguro nesse escudo. Não há salvação fora desse escudo. Só há em Jesus Cristo. A palavra de Deus em Romanos nos diz o seguinte: 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele não poupou o seu filho, ele nos entregou. Um pastor americano chamado R.C. Sproul tem uma frase antiga no seu ministério, mas que ainda é recorrente, no sentido que carrega, porque ainda nos relembra o Evangelho na seguinte frase: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Não tem a menor chance de escaparmos se negligenciarmos tão grande salvação. Eu quero te dizer que esse escudo está disponível. Cubra-se. Em outras palavras, creia. E pela fé, seja salvo eternamente. Se estamos em guerra, se a palavra de Deus nos mostra essa analogia, é bom saber que tem um escudo disponível. É bom saber que tem como se proteger integralmente, dos pés à cabeça. Não fique descoberto. Não ande desprotegido.
creia. Hoje é a oportunidade para isso. Renove sua fé. Comece a crer. Não tem salvação sem Jesus. Mas eu quero terminar dizendo isso de forma positiva. Esse escudo está disponível para te proteger. Abrace-o. Vamos orar. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enviador do Santo Espírito, louvado seja o teu nome por passar no meio daquele trieiro de animais mortos. Louvado seja o teu nome por levantar uma promessa tão graciosa e tão poderosa de fazer uma igreja e um povo para si. Obrigado pela fé de Abraão, obrigado pela fé que o Senhor mandou ao longo da história, porque essa fé também vem até nós. E hoje o Senhor nos dá o dom da salvação pela fé. Por isso eu te peço, continue doando a nós esse dom, Senhor. Derrama sobre esse lugar a fé, derrama sobre esse lugar a bênção, derrama sobre esse coração que ouve essa mensagem a capacidade de crer, porque nós não temos ela nativa em nós. Precisamos do teu Espírito nos regenerando, nos transformando, nos convencendo do teu amor por nós, para que creiamos como Abraão creu e nos protejamos com o teu escudo preciosíssimo e substituto, Cristo Jesus. Te peço, no nome dele, do nosso Senhor e Salvador, dá-nos fé, Senhor, proteja-nos, cubra-nos, não nos deixe à deriva e à mercê, mas nos encoraje e nos desafie a embraçarmos o escudo da fé e, crendo, possamos te louvar, te agradecer e viver contigo. Assim nós oramos. Amém.